Bom, amigos, estou gravando este vídeo aqui no dia 26 de fevereiro. Eu acho que agora é importante dar as datas, né? Porque os acontecimentos estão se desdobrando com uma velocidade bastante assustadora até. Então, nesse momento, as últimas informações que a gente tem é que os russos conseguiram terminar de cercar Kiev. Provavelmente não vai demorar muito para que Kiev caia, visto a forma como os russos estão varrendo as forças ucranianas. A mídia ocidental está replicando manchetes em cima de manchetes sobre como os ucranianos estão resistindo nesse último momento, mas parece mais propaganda do que fatos ali. Então, eu gostaria de comentar aqui questões gerais sobre como vai ficar a geopolítica no mundo depois desse incidente, né? O maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um momento de tensão, por exemplo, mudando as matrizes geopolíticas maiores do que o 11 de setembro. No 11 de setembro começou a se ter uma discussão muito forte sobre o poder do Estado, a violação das liberdades enfim, barreiras dos civis para medidas antiterroristas e tudo mais. Então, 11 de setembro, às vezes a gente esquece, não tem uma discussão tão grande e quando esse assunto é retratado no mainstream, geralmente são pessoas que coadunam, ou às vezes até fazem parte da elite que orquestra os Estados Unidos. Então, vai alavancar gigantescamente os perigos do terrorismo e tudo mais, e não vai chegar ao ponto que é a violação de direitos básicos, de direito à intimidade, enfim, como o Estado americano começou a vigiar toda a sua população, violando todo e qualquer direito das pessoas, se agigantando de maneira monstruosa. E também, que a gente viu notícia, não sei se vocês lembram, mas quando começou a mostrar que os americanos estavam espionando, inclusive, autoridades de fora, presidentes, a Dilma, à época, teve umas conversas aí que foram vistas pelos americanos. Enfim, foi uma mudança de paradigma muito grande. E essa invasão russa muda completamente o tabuleiro político, porque foi algo muito bem orquestrado pelo Putin, muito bem examinado. Então vamos falar de questões gerais até chegar no Brasil. Então pode ser que esse vídeo aqui fique um pouquinho longo, mas o grande ponto é que o Putin conseguiu, através de diversos testes, provar que os Estados Unidos é fraco. Fraco e tá de mãos atadas, não é um xerife internacional como todo mundo gostava de ver os Estados Unidos por conta daquela imagem da década de 90, início dos anos 2000. Então, essa polícia internacional foi rompida. E isso volta para alguns vídeos que a gente já fez aqui, que são os choques de culturas, choques de civilizações, que mostra justamente uma outra civilização entrando em choque com as fronteiras ocidentais. Então, se a gente for olhar para um mapa mais civilizatório, a gente vai ver que a Ucrânia delimita o fim do mundo ocidental e o início do mundo ortodoxo. E a gente vai ver todos os conflitos no mundo hoje sempre acontecem nessas zonas onde acaba uma civilização e começa outra. Então, o Putin fez um discurso excepcional ali, negando o direito de existência da Ucrânia e, assim, acabando com a identidade deles, basicamente dizendo que a identidade ucraniana é uma criação e uma concessão russa. E o Putin tem uma capacidade de defender um espírito russo muito particular que eu sempre ressaltei, que era a sua capacidade de ter uma visão integral da história russa. Então, nunca negar uma parcela da história, porque isso não vai fazer aquele momento histórico deixar de existir. Então, deve-se sempre, em todas as etapas da sua nação, ressaltar aqueles pontos em que a grandeza era observável. E o Putin faz isso muito bem. Ele tem relações com a Igreja Ortodoxa e, ao mesmo tempo, ressalta a grandeza do Império Soviético, como também ressalta a grandeza do Império Russo. Ele não fica caindo em oposições históricas, isso consegue resignar
um nacionalismo e um senso de identidade russa muito bem posta, que para além das ideologias e das aparências físicas dos regimes, existe uma essência em comum em todos eles, que é uma continuidade, uma permanência de um espírito russo, um espírito imperial daquele povo. Muitos podem dizer que é a geografia se impondo sobre aquele povo, pelas condições que eles precisavam se expandir, buscar barreiras naturais e tudo mais, mas não tiro a lógica disso, a geografia de fato se impõe sobre os povos, mas para além disso existe uma essência, uma ideia de identidade mesmo primordial e que sempre vai se manter intacta de nacionalidade. Todos os povos têm isso. E o choque de civilizações, que é o que determina os conflitos hoje, nasce desse ponto. O grande ponto aqui é justamente que a quebra dessa iniciada com a invasão da Ucrânia é a quebra de fato da unipolaridade. E a Rússia fez algo bastante interessante, foi se preparar para esse momento durante um bom tempo. Nas reservas internacionais deles demonstram isso, fugindo do dólar e se preparando para sanções. Ele não precisou se preocupar com isso. O quadro no mundo ocidental também ajuda muito. Um presidente americano fraco, a Alemanha refém da Rússia, basicamente. Não só a Alemanha, mas a gente vai ver a Itália depende mais de 40% do gás russo. Enfim, tem vários países ali que tem uma dependência gigantesca, mesmo que não seja casos absurdos, como o caso da Alemanha, mas que são graves, preocupantes, sabe? Não é algo ignorável. Então, não conseguem se livrar da Rússia. Até onde vai essas sanções americanas? E o que é mais interessante nesse ponto, que é justamente os Estados Unidos não têm força militar mais para controlar os países, a soberania, eles não podem mais suprimir a soberania e a atuação das nações no mundo afora. E você tem a quebra também do paradigma econômico dos Estados Unidos de fato. Então o que a gente está vendo hoje vai ser a expulsão da Rússia do sistema SWIFT, né? Ou seja, compra internacional no geral. E na prática isso faz o quê? Que a China, que é a próxima na lista, o grande inimigo do Ocidente, olha e fala, bom, eu já sou uma potência econômica e eu vou ser o próximo a ser expulso. Então vou pular fora. E a gente olha um monte de países que entraram no que o Viktor Orbán categorizou como o iliberalismo. O iliberalismo não é uma oposição ao liberalismo. Em dado, lógico, em contextos até você pode identificar assim. Nessas palavras do mesmo, é a superação do liberalismo. É um passo à frente. Não é que ele quer ser um antagônico ao liberalismo. Ele demonstra que se foi a fase das democracias liberais. Estamos numa nova era, numa nova conjuntura e o iliberalismo é o futuro. E o iliberalismo, nesse sentido, cai naquele ponto do fascismo na década de 30, em que a gente vai ver várias formas diferentes que a gente acaba chamando tudo de fascismo, mesmo que eles não sejam iguais, porque eles têm um caráter mais autocrático, e a gente vê essa mesma similaridade hoje. A Rússia não é a Hungria, não é igual a Hungria, que não é igual a Turquia, que não é igual ao Irã, mas eles têm a seu modo, cada um, regimes autocráticos bem diferentes entre si, mas que esse respeito pela rejeição à democracia liberal faz com que nós acabemos olhando para todos eles dentro de uma caixa, e como eles têm um inimigo em comum, que é o Ocidente, eles cooperam junto. Então a gente vê uma cacetada de país apoiando a invasão russa, o Ocidente rechaça isso, e a gente tem players muito importantes que se mantiveram isentos. Dentre eles, o Brasil, de forma muito correta, inclusive. Eu achei que realmente o Bolsonaro ia arregar. Ele foi para a viagem na Rússia, diplomática, ganhou meus parabéns por isso. E reitero, todo mundo sabe aqui o quão crítico eu sou ao neoconservadorismo, mas reitero meus parabéns ao Bolsonaro por não ter rechaçado a Rússia. É um grande parceiro econômico e o que a gente está vendo hoje vai ser a quebra desse poder hegemônico americano. A expulsão da Rússia do sistema SWIFT vai fazer a China se sentir pressionada. Todos esses países que apoiaram a Rússia vão estar juntos na busca de uma alternativa ao sistema SWIFT, porque eles também vão cedo ou tarde ser chutados desse
desse sistema. E o Brasil pode jogar nos dois lados. Ele pode continuar usando o SWIFT e também pode adentrar no outro, porque nós fazemos parte dos BRICS. E eu acredito que a ONU não tem mais futuro, ela não consegue tomar uma decisão, e o Conselho de Segurança se mostrou ineficiente, totalmente débil durante essa invasão. O Zelensky estava lá clamando, pedindo ajuda, os governantes ocidentais basicamente usaram o momento para ganhar popularidade, fazer discursos, Boris Johnson exaltado, o Biden fazendo, Macron tentando ganhar uma referência aí na diplomacia internacional, mas não fizeram nada na prática e não vão fazer nada, e as sanções não vão funcionar. E os europeus vão ter que continuar comprando gás russo, não tem como fugir disso. Então, jogando a Rússia para a ilegalidade, acelera o processo de formação desse sistema, novo sistema internacional contrapondo a hegemonia americana, inclusive coloca aliados dos Estados Unidos, tendo que provavelmente fazer parte disso, porque eles vão comprar gás por onde, se não pelo SWIFT, na alternativa. Então, as sanções atrapalham mais a Alemanha do que a Rússia, isso é bem óbvio, além de atrapalhar diversos países europeus em alguma medida também. Os Estados Unidos é uma potência em decadência, vai quebrar internamente. Nem o exército americano, apesar de poderoso tecnologicamente, tem moral entre suas tropas. Só você buscar aí a porcentagem de homossexualismo dentro das forças americanas. Não tem como você respeitar uma potência tão decadente. Não tem como estruturar isso. Então, a gente está se encaminhando para uma nova fase. E aqui entra algumas questões que é importante. A gente olha para o passado recente e os Estados Unidos invadiu o Iraque sem justificativa nenhuma, não precisou testar nada. Destruiu aquele país. E aí? E ele não respondeu por isso. Em 2014, a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, sofreu retaliações e tudo mais, mas, sim, punições, e aí? E agora ele está invadindo de fato a Ucrânia. E aqui eu não estou falando que isso é condenável, tá? Eu acho que pela índole do canal vocês sabem que estou muito mais próximo de um bloco do Oriente do que do Ocidente. Mas o grande ponto é que não aconteceu nada também. E as tensões vão aumentar. E o que eu estou dizendo aqui é que no passado recente, nas eleições, o Biden cita em aumentar os fundos da Amazônia para a gente proteger ela. E se a gente pegar esses fundos e não proteger, acontece o que com a gente? Tem o Macron falando sobre internacionalização da Amazônia. O direito internacional não existe na prática. Se uma nação é invadida, ela vai ser invadida e acabou. Não tem o que ela fazer ou reclamar. O único direito internacional que existe se chama arsenal nuclear. Isso protege uma nação. Isso mantém a Rússia de pé. Isso mantém a Coreia do Norte existindo enquanto Estado. Se você não tem isso, você não tem para quem recorrer, com quem falar ou qualquer coisa do tipo. Então esse é o grande ponto imediato para o Brasil, fazendo valer questões fundamentais aqui agora. Bom, para proteção, nós somos assim um filé mignon em meio a uma escassez geral de alimentos. A gente está entregando os nossos trunfos de bandeja. Então a gente começa a levar isso mais a sério ou a gente está fudido. O Orbán subiu em 2010. O Putin em 99. Assim, a Síria tem uma dinastia com Assad há décadas. Então assim, as coisas já se encaminharam. E a gente aqui tá fazendo o quê? Tá entendendo? A gente, até que não tem um cenário tão catastrófico, o Lula, sabe, falou coisas assim, mas os Estados Unidos sempre atacam os outros e nunca deu satisfação, não. Tá de parabéns aí, Rússia. E o Bolsonaro manteve a isenção nesse conflito. Ok, não é um cenário de todo mal, seria muito pior se a gente tivesse um inimigo público declarado, tipo um cara falando, eu condeno a Rússia, não sei o que. Mas calma que a gente tem esses inimigos. Se a gente vai aí atrás de professores de geopolíticas influentes no YouTube, olha o sobrenome, olha o que ele está falando, a Rússia é o grande mal. Isso aí parece muito anexação de
da Alemanha aos seus vizinhos e o Ocidente não faz nada. A gente precisa de reação mais forte à Rússia. A gente vai ver uns movimentos políticos que fizeram impeachment de presidente aí, falando que é inadmissível o que está acontecendo e que o povo ucraniano é lindo, maravilhoso, olha como eles são resistência e não sei o que. Nós devemos rechaçar, e o Bolsonaro é uma vergonha por não ter rechaçado a Rússia. Essas pessoas estão, inclusive, olha quem estava lá no lançamento da candidatura do Moro. Teve um congresso desse movimento aí que o Moro foi como candidato. Quem estava ao redor dele? E o que essas pessoas que estavam ao redor do Moro estão falando agora nesse conflito? Estão falando de entreguismo ao Ocidente, alinhamento total ao Ocidente. O que eu quero dizer aqui com esses pontos e trazendo a questão para nós, que é o grande ponto desse vídeo, além da conjuntura internacional que está mudando, o ponto que eu estou trazendo para nós, e entenda que aqui eu quero realmente fazer uma análise de uma perspectiva nacionalista de Brasil. Nós estamos atrasados em comparação com nossos países semelhantes, países emergentes e com uma capacidade territorial significativa, população razoavelmente grande, enfim, tem características comuns com o Brasil. Eles se adiantaram, começaram o processo de formalização do iliberalismo deles nos anos 2000, na década de 2010, a gente está em 2022 e está macaqueando, brincando de fazer eleição, de ter candidatinho que levanta a bandeira de Israel e Estados Unidos. E do outro lado, ter candidatos de esquerda, sabe? Que invadem missa, que são contra a identidade nacional, que enviaram dinheiro público para financiar amigos no exterior, não são uma esquerda nacionalista, sabe? Eles não estão ligando para nossa nação. Os dois lados ali, apesar de terem se posicionado de maneira até que menos preocupante no conflito com a Rússia, não são alternativas para levar o Brasil para esse novo patamar que a gente está vendo se construir hoje, nessa nova ordem. A gente precisa se encaminhar o quanto antes para o iliberalismo. Esse é o futuro em que os nossos aliados mais íntimos já estão. E a gente é pedante, a gente está para trás. O grande ponto é, conforme esse atrito entre o mundo oriental rígido, autocrático, forte, mostrando que vai ser a nova ordem, sabe? Não no mundo unipolar, mas que vão ser potências regionais diversas. Em contraste com esse antigo ocidente pedante, velho, plutocrático, democrático, que está ruindo, que vai ruir e que já acabou. A gente está vendo um cadáver ali, um morto-vivo só. A gente está vendo os últimos momentos desse ocidente. Mas conforme esse processo vai acontecendo, o ocidente, com um discurso diferente, vai tendo características anatômicas parecidas. Olhemos para o Canadá. O Canadá, se a gente for só listar aqui, igual o youtuber vagabundo fala, olha aqui, o comunismo é totalitário e o fascismo também, então o fascismo é de esquerda. Então, se a gente fosse fazer uma análise totalmente mongoloide assim, a gente podia falar, a China é totalitária e o Canadá também está desrespeitando liberdades. A China está perseguindo gente, o Canadá também. Não estou dizendo que o Canadá está igual ao Oriente, lógico que não. Mas o Ocidente vai começar a replicar comportamentos autoritários para conseguir fazer frente ao seu inimigo imediato, que é o Oriente. O grande ponto aqui não é a fisionomia do autoritarismo. O autoritarismo é inevitável e necessário, ok? O grande ponto aqui é quais vão ser os ideais e os princípios que vão balizar esse autoritarismo. No Oriente, a gente vê um princípio nacional. A gente vê, vamos resgatar, por exemplo, a nossa fé. Por exemplo, o Orbán fala de que a Hungria é um país cristão. A Rússia fala que a ortodoxia é o que os fazem russo. Estão resgatando a sua identidade. Estão começando a fazer indústrias nacionais, estão começando a pensar neles próprios. O autoritarismo ocidental é um autoritarismo
que se baliza no direito das minorias, na democracia, na economia globalizada, na livre competição, ou seja, na sabotação da indústria nacional, na sabotação da nossa fé, dos nossos princípios fundamentais, como o matrimônio indissolúvel, da família como um pilar da sociedade. O Ocidente vai montar a sua face autocrática, a sua face autoritária, com esses crápulas e não com um autocrata que se mostrou digno. Esse é o ponto. Então a gente vai ver uma perseguição, como a gente já está vendo no Canadá, não sobre o sigma de vamos levantar a nação, mas sobre o sigma de estou fazendo isso porque o diálogo com o indialogável é impossível. Tempos atrás está falando aí da questão do monarca aí, e a gente está colidindo com isso de novo. Eles vão começar a usar ações autoritárias para dizer que não podem permitir o autoritarismo. Então, são autoritarismos no Oriente e no Ocidente? Sim, mas um é nacional, é para um princípio válido. O outro é simplesmente para defender e fazer a manutenção da hegemonia liberal que a gente já tem no Ocidente. Então, perceba, coisas que podem parecer igual não são necessariamente iguais. É melhor, a gente precisa analisar os ideais que, vamos dizer assim, ordenam aquelas ações, que utilizam aquelas ferramentas, e não as ferramentas por si só. Então, nesse sentido, talvez no cenário próximo a gente pode começar a ver, o Moro está subindo nas pesquisas, olha como o Moro é um grande cara, e aí as mídias internacionais já detonam o Bolsonaro, mas com os posicionamentos recentes do Lula, pode ser que comecem a bater nele também. Não estou dizendo que isso é certeza, mas pode vir a acontecer. Nesse sentido, o Ocidente, para resguardar que o Brasil não entre na zona de influência do inimigo, realmente alavanque um lacaio seu. E aqui eu volto a falar, os aliados do Moro fazem ecoar uma argumentação totalmente para o Ocidente. Devemos rechaçar a Rússia, devemos cortar relações com a Rússia, devemos acabar com a Rússia e vamos destruir a Rússia. Sabe? Esse é o argumento que cientistas, políticos famosinhos de YouTube, que movimentos livres aí estão fazendo ecoar. Enfim, tem essas forças aqui. O grande ponto é que as nossas proposições políticas hegemônicas também não estão decentes. A gente vai precisar ou recorrer a uma velha um velho socorro brasileiro, que chama Forças Armadas. Aqui eu não quero entrar na discussão de positivismo, mas um governo tampão é importante, independente do que ele seja, entendeu? A gente precisaria, na prática, e é isso que a gente fez já uma análise do Aldo Rebelo, e ele consegue entender essa estrutura, que é o que é o nosso inimigo. Não é que a gente é igual à China, que a gente é igual à Rússia, ou que a gente tem que replicar o que foi feito na Hungria. Não é isso. Não é que a gente é igual a esses países, mas é que a gente tem um inimigo em comum. O grande inimigo em comum, o que ele faz com o nosso país? Ele adentra com o seu capital, com as suas ONGs, com as suas empresas, com os seus professores, tomam conta dos nossos formadores de opinião, dos nossos órgãos falantes, das nossas universidades, etc., e começam a impor dogmas e desconstruir os nossos dogmas tradicionais. Então, não ouse falar mal contra uma minoria, contra um povo, contra a democracia, mas se você deseja vilipendiar a imagem de Cristo, faça à vontade. Isso é inversão total de valores daquilo que era sacrosanto para nós e o que está sendo vendido agora. O que era liberado fazer e o que não era. Está sendo invertido. Então, a resposta volta para aquela coisa da aparência, mas o que importa de fato é o ideal que chega naquela ferramenta. Então, o Oriente e os países iliberais já postos, não é que eles são um exemplo perfeito, mas eles mostraram ferramentas e meios que podemos utilizar também, só que com a nossa própria identidade. Como um país católico, como um país ibérico, como um país que nasce sobre a égide de uma Santa Missa, que é filho de um país que é Portugal, que nasceu
sobre a promessa de espalhar a cruz de Cristo aos 4 cantos do mundo. Então, assim, a gente tem uma essência diferente da Rússia, da Hungria e tudo mais, mas a gente pode usar ferramentas que eles mostraram serem úteis para a gente retomar o nosso propósito. Esse é o grande ponto. Não confundam, não simplifiquem a discussão, porque esse novo status que a gente chegou da civilização é extremamente importante. A gente não está mais falando de replicar uma ideologia que nos foi posta. O capitalismo, o socialismo. Não. Passou o século XX. O que a gente está falando agora é de pensar com originalidade um modelo típico brasileiro. E um grande pensador e a pessoa com maior expressividade política correta que eu vejo no Brasil hoje, por exemplo, é de fato Aldo Rebelo. Você pega a tese dele sobre as heterodoxias que compõem os movimentos do Brasil, ou seja, forças completamente convergentes, completamente impensáveis, que se juntam em momentos cruciais na história do Brasil para fazer o Brasil dar um novo movimento, chegar numa nova fase, numa nova etapa, que é totalmente impensável racionalmente falando. Então, o Brasil tem, ao longo da sua história, essa essência. A união de forças divergentes em um objetivo comum. A gente tem que voltar a pensar nisso. A gente tem que parar de ficar pensando nas divisões ideológicas que nos foram impostas. Parem para pensar. Você realmente deve odiar alguém porque ele é socialista? Espera aí. Ele é um brasileiro. O socialismo é uma invenção europeia. Então é melhor a gente rechaçar o socialismo, conversar com a pessoa e falar, cara, superamos essa fase, larga essa porra de ideologia e seja tipicamente brasileiro. É o passo que o Aldo Rebelo conseguiu dar. Ele falou, olha, eu tenho uma história no PC do B, mas eu percebo que as ideologias estão mortas. O identitarismo é só uma ferramenta do capital internacional de nos escravizar. Esse é o grande ponto que a gente precisa começar a reunir essas forças diferentes, dispersas, começar a convergê-las em um projeto nacional. E aqui eu não estou falando só de diálogo democrático, eu estou falando que diálogo é necessário, mas precisamos de uma figura forte que resigne esse passo superior que vai nos levar para frente, abolindo de vez o século XX da nossa história. Chega de divisão por ideologia, porque o mundo não se divide mais por ideologia. O mundo se divide por civilização. Ou a gente abraça uma visão integral de Brasil e um ibericismo típico do nosso espírito, ou a gente vai virar velharia. A gente já está para trás quando a gente olha para os nossos principais aliados, para os países que formam BRICS. A gente está, sabe? E volto a falar, isso tem que acontecer o quanto antes, justamente porque a gente tem uma emergência que é direito internacional não existe, violação de soberanias nacionais estão acontecendo com certa rotina no mundo e já falam do nosso território. Então a gente precisa, para a nossa sobrevivência, desse passo de convergência, para instaurar uma nova ordem iliberal no Brasil, para que a gente consiga alcançar o futuro de fato. É o que eu falei, sepultar o século XX e essa fase de democracia liberal no Brasil. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente consegue discutir um projeto de nuclearização, de soberania nacional, de recuperação da nossa indústria, da nossa economia, de nossos valores, e a gente pode começar a colocar na mesa o que nos faz brasileiro. É o que o Putin conseguiu colocar na mesa. Pegou a Rússia destruída, devastada pela democracia, tomou o poder, falou, o que nos faz russo? A ortodoxia, o imperialismo. O que nos faz brasileiro? Bom, esse aqui é o meu recado e até um próximo vídeo.